Olha, a história de Noé e da Arca todo mundo conhece, né? Pelo menos a versão mais simples. Mas e se a gente fosse além do conto infantil? E se a gente pudesse investigar Noé não só como um personagem, mas, sabe, como uma figura histórica cujo mundo a gente pode explorar pela arqueologia, pela história, até pela linguística? Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos mergulhar nessa. Então, a grande questão é essa, né? Quem foi o verdadeiro Noé? Tirando a lenda de lado. É isso que a gente vai investigar hoje. A ideia é pegar as fontes, tanto históricas quanto bíblicas, para montar esse quebra-cabeça e, nossa, descobrir as várias camadas que existem por trás desse homem que, basicamente, sobreviveu ao fim do mundo. A imagem que a gente geralmente tem é essa aí, um construtor meio solitário correndo contra o tempo. Mas a real é que o contexto histórico, nossa, ele pinta um quadro completamente diferente. O mundo de Noé, de acordo com as fontes, era cheio dos nefilins, que eram tipo gigantes heróis da antiguidade. E a própria linhagem dele, a genealogia, parece conversar com as listas de reis sumérios, aqueles famosos por viverem tipo uma eternidade. Então, vamos começar por aí mesmo. Que mundo era esse em que Noé vivia? Pensa numa era super vibrante, cheia de figuras lendárias, de dinastias poderosas. Isso aqui é fascinante. Os nefilins, que o texto bíblico menciona, são descritos como os valentes que houve na antiguidade. Quer dizer, isso coloca o Noé no meio de um contexto social, político, super denso. E essa conexão com os reis sumérios, isso mostra que a história não surgiu do nada, sabe? Ela estava em diálogo com outras tradições, com as histórias da Mesopotâmia antiga. Ok, agora vamos falar da grande estrela da história, a Arca. E olha, esquece a ideia de um barquinho simples. A gente está falando de uma verdadeira obra de engenharia da antiguidade, com um projeto bem sofisticado. Só para a gente ter uma ideia da escala, 135 metros. Gente, isso é monumental. A gente está falando de uma estrutura maior que um campo de futebol, feita com tecnologia daquela época. Só a magnitude desse projeto já é algo assim, de cair o queixo. E os detalhes da construção, eles revelam muita coisa. Por exemplo, o uso de betume para impermeabilizar. Isso é uma técnica que a arqueologia já confirmou que existia lá na Mesopotâmia, usavam em barcos até em zigurates. Mas o ponto mais maluco, o mais crucial, é o design. A arca não foi feita para navegar. Pensa bem, sem leme, sem velas, o único objetivo dela era boiar e aguentar o tranco das águas. É um testemunho de confiança total na proteção divina, né? Beleza, já falamos da estrutura, agora vamos mudar o foco para as pessoas. Porque a família de Noé não foi só salva, né? Ela era literalmente a semente de toda a civilização que veio depois. É só olhar essa tabela para entender. A tradição conecta cada um dos 3 filhos de Noé a grandes povos da antiguidade. De Sem, teriam vindo os povos semíticos. De Cã, os cusitas, lá da região da Etiópia, do Sudão. E de Jafé, por meio do filho dele, Javã, teriam surgido os gregos. Ou seja, a história de uma única família vira a história de todas as nações. Tá, mas por que o dilúvio aconteceu afinal? E é aqui que a coisa fica interessante, porque a resposta bíblica é radicalmente diferente de outras mitologias da região. A gente vê um verdadeiro confronto de visões de mundo. E olha só que contraste absurdo. No épico de Atrahasis, lá da Babilônia, os deuses se irritam e decidem acabar com a humanidade porque a galera era muito barulhenta. Sim, isso mesmo, atrapalhava o sono deles. Já em Gênesis, a motivação é outra, completamente diferente. É uma questão de juízo moral. O mundo é julgado pela corrupção, pela violência. É uma distinção teológica gigante. E quem pensa que a história acaba quando a arca para, está muito enganado. Os ecos dessa narrativa, eles continuam, e de formas surpreendentes, em outras grandes histórias, criando umas conexões que, na maioria das vezes, a gente nem percebe. E para entender isso, a gente precisa prestar atenção numa palavra-chave: Tebá. Esse é um termo em hebraico super específico, bem raro, e o fato dele aparecer só 2 vezes na Bíblia inteira, isso não é coincidência. É uma pista, uma chave para uma conexão muito profunda. E a revelação é essa aqui. A primeira arca salva Noé e a humanidade das águas do dilúvio. Muitos séculos depois, a segunda arca, que era um cestinho de junco, salva o bebê Moisés das águas do rio Nilo, que na prática significava uma sentença de morte. A palavra é a mesma, a linguagem está conectando os dois. É como se Moisés estivesse sendo apresentado como um segundo Noé, um salvador que vai resgatar um povo novo também de águas de julgamento. E para fechar, o simbolismo final da história é de uma força incrível. Pensa assim, no Antigo Oriente, um arco era uma arma de guerra.
O arco-íris, que era visto como o arco de um deus guerreiro, quando ele é colocado nas nuvens, pendurado, ele se torna um sinal de paz. É basicamente a promessa de que as armas divinas foram baixadas, guardadas. Uma imagem de guerra que vira um símbolo de aliança. É muito poderoso. No final das contas, a gente vê que a história de Noé é muito mais do que só um relato de sobrevivência, né? É uma narrativa que fala de engenharia, de antropologia, de teologia, tudo junto. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a arca foi um recomeço para o mundo antigo, quais são as nossas arcas hoje? Quais são as histórias de recomeço, de salvação, que continuam moldando o nosso presente?